Se você fala com todo mundo, na prática não tá falando com ninguém. Hoje em dia a gente recebe informação a todo segundo e aquela ansiedade de se sentir atrasado começou a virar normal. E com esse tanto de informações a gente acaba virando refém daquela alta performance e de ter que lançar a todo momento produtos novos, serviços novos, conteúdos novos. E com essa pressão, sem a gente perceber, a gente acaba virando mais um no meio de todo mundo e acaba produzindo tudo igual. E isso tudo é fruto do nosso desespero, do nosso medo. E a gente acaba perdendo a nossa essência no meio do caminho. E com ela, a vontade de produzir por aqui. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Eu comecei a ficar ansiosa demais, comecei a produzir conteúdos e fazer coisas que não ressoavam mais com a minha essência. E eu me vi completamente desmotivada, com medo de não conseguir conquistar aquilo que eu queria, com medo de não conseguir lucrar. E eu estava fazendo coisas que eu não acreditava. E foi exatamente por isso que eu parei, pausei, criei esse canal no YouTube e comecei a postar essa série de vídeos. Inspirado, é claro, nas minhas popstars que tanto me inspiraram em toda a minha vida. Antes de começarmos, oi, meu nome é Jéssica e a gente está no terceiro episódio da nossa série de vídeos, construindo a nossa marca pessoal como uma popstar. E nesse terceiro episódio nós vamos falar sobre a nossa voz, sobre a nossa essência. E se você não assistiu os outros vídeos, já se inscreve aqui no canal, faz a maratona para acompanhar tudo e não ficar de fora. E não esquece de deixar o like aqui, é claro, para ajudar o canal. Esse episódio é muito importante porque muita gente se sente perdida nessa parte. Como me comunicar, como conversar com o meu público, como mostrar a minha essência para as pessoas. E como a gente faz para comunicar isso? Como a gente faz para oferecer o nosso produto, o nosso serviço na internet? Tudo começa pelo público. Entender o seu público é a base para o sucesso. É a partir dele que você vai decidir e vai montar como vai ser a sua comunicação aqui no digital. E o mesmo acontece com as celebridades. Sem os fãs, elas não são nada. E é para eles que elas fazem o seu trabalho. Então pense que seu público é como se fosse sua legião de fãs. A Taylor Swift tem os Swifties, a Lady Gaga tem os Little Monsters e você também precisa ter a sua comunidade. Porque voz de marca é saber para quem você fala e o que essa pessoa precisa ouvir. E já começando aqui o nosso exercício, você precisa fazer 3 perguntas. Quem é essa pessoa? Em que momento ela está agora? E o que ela precisa ouvir de você para ela se sentir entendida? Por exemplo, eu falo com mulheres que estão começando no digital. Elas não querem aquelas aulas chatas, estilo aquelas aulas de faculdade, onde tem palavras muito complexas que acabam assustando elas. Não, elas querem uma amiga que esteja ali no processo junto com elas e que acompanhe elas nessa jornada. E essa sou eu. O seu tom, ele muda conforme a pessoa com quem você está falando. Deu para entender? E isso vai interferir no jeito que você se comunica, no que você posta, nos seus produtos, nos seus serviços. Todo esse ecossistema depende do seu cliente ideal. Agora, eu quero que você pense no contraste da Taylor Swift e da Charli XCX. E aqui eu vou dar um exercício para vocês. Eu quero que vocês façam uma lista das características das duas, para vocês praticarem e entenderem o que é voz. Porque as duas, elas cantam pop, mas elas têm uma energia completamente diferente e um público completamente diferente. O jeito que a Taylor se comunica com os fãs não é o mesmo jeito que a Charli se comunica com os fãs. Então eu acho que esse exercício ele vai ser muito legal para vocês entenderem como é a voz de cada celebridade e como você vai aplicar isso na sua marca. Claro que você pode usar aqui outras popstars do seu gosto, mas eu quis trazer 2 referências bem diferentes para vocês entenderem melhor o exercício. Mas dando uma colinha aqui para vocês, pense na Taylor Swift como aquela pessoa que gosta de trazer história, gosta de trazer um enredo para os seus fãs. E os seus fãs já são acostumados com isso. Todo lançamento que a Taylor faz, eles sempre procuram ali enigmas, pistas que ela vai deixando até mesmo antes de lançar o próprio álbum. E eles são muito bons nisso, porque eles têm essa conexão entre eles. Já a Charli, ela traz aquele pop dançante, aquele pop underground, ela fala de coisas completamente diferentes da Taylor, e ela traz essa atmosfera no show dela de dança, daquelas baladas, e conversa muito bem com os fãs dela. Mas eu não vou falar mais nada aqui porque eu quero que vocês pratiquem com esses 2 exemplos. Mas pensando aqui, se você já teve um negócio ou se você está construindo o seu negócio, você já pensou num cliente ideal? Não pensou? Se você ainda não pensou,
Nós vamos pensar sobre ela agora. E aqui a gente vai soltar a nossa imaginação e vai idealizar a nossa cliente perfeita, o nosso público. Por que isso? Porque isso ajuda a gente a entender melhor nós mesmas, com quem a gente quer se comunicar e que tipo de produto a gente tem que trazer para esse público. Então vamos começar com uma coisa bem básica e que eu acho que é a base, que é a idade da pessoa. Muita gente quer começar um negócio, por exemplo, uma loja, e acha que tem que atingir o máximo de pessoas possível para conseguir vender. Mas assim, quando você tem um público fixo, com uma idade fixa, fica muito mais fácil de saber como vai ser a comunicação para aquelas pessoas. Porque pense nas gerações. A geração Z, ela não é igual à geração Millennium. São gerações diferentes. E a comunicação com essas gerações, elas são diferentes. Não é que você vai completamente excluir a outra geração, a outra idade do seu negócio. Não, mas você vai segmentar a sua comunicação, o seu público, para ser cada vez mais certeiro, porque quem atira com venda nos olhos, no fim, não sabe para onde está atirando. Então, o que eu recomendo aqui é sempre escolher uma faixa entre 10 e 15 anos. Isso normalmente cobra uma geração só e fica muito mais fácil de você pensar na sua comunicação assim. Deu para entender essa parte? Deixa aqui nos comentários se você entendeu e se você ficou com alguma dúvida, eu vou te responder logo abaixo. Depois da idade, a gente pensa na localização. E aqui a localização, ela não é importante para todo mundo. Porque pensa, se você tem uma loja local, um salão de beleza, uma loja de roupas, um restaurante, a localização é muito importante, até porque depois a gente pensa ali em tráfego pago, a gente pensa nas propagandas que a gente tem que fazer, em direcionar o nosso público. Agora, se você tem um negócio online, uma loja que atende o Brasil inteiro, ou então um serviço que você consegue dar online, a localização não vai ser importante. Uma coisa que você tem que entender também é em relação a ticket, em relação de precificação dos seus serviços ou produtos, porque a localização também afeta isso. Lugares onde tem a tendência maior de comprar o produto ou o seu serviço, como por exemplo, eu sou gaúcha, eu tomo chimarrão, mas, por exemplo, no Rio de Janeiro, talvez as pessoas não tomem tanto chimarrão. E você tem uma empresa de erva de chimarrão. Vale a pena você produzir conteúdo, você tráfego pago para a região do Rio de Janeiro? Talvez não. Deu para entender? Outra coisa importante que você deve pensar é na fase da vida do seu público. Como, por exemplo, uma menina que acabou de entrar na faculdade. Ela não vai ter muitas condições financeiras para comprar uma bolsa mais cara, por exemplo. Agora, já uma mulher dona de negócios, que já tem a sua empresa, que já lucra ali um valor mais alto, ela vai ter condições de comprar uma bolsa mais cara. Então, vocês têm que imaginar, por isso que eu disse para trazer muita imaginação aqui. Qual é a fase da vida do seu cliente? Em que momento da vida dele ele está agora? Ele está com mais condições financeiras? Ele está com menos condições financeiras? Ele vai ter dinheiro para comprar o meu produto nesse momento? Então, basicamente, a fase da vida, ela determina o quanto que essa pessoa vai gastar com você. E além disso, imagine, observe, pesquise, porque isso precisa de pesquisa também, no que ela gasta dinheiro. Ela tem dinheiro para ir no salão de beleza com frequência? Ela vai na academia regularmente? Ela tem disponibilidade para viajar? Quais as marcas que essa cliente já consome? Ela consome marcas de luxo? Ela consome marcas mais acessíveis? Qual é o normal dela? Qual é o estilo de vida dela? Aqui também é interessante fazer um mood board dessa cliente. Porque deixa a nossa fase de imaginação mais concreta. Outra coisa interessante de pensar é onde ela passa o tempo online dela. Ela passa no Instagram, no TikTok. Se ela é mais jovem, talvez ela passe tempo no TikTok. Talvez se ela for mais velha, ela passe mais tempo no Instagram. Ou mais velha ainda, se ela passa tempo no Facebook. Porque, por exemplo, uma pessoa jovem, ela não está no Facebook. Mas talvez uma pessoa bem mais velha esteja. Então, tudo depende do produto, do serviço que você está oferecendo. Quando mais fundo, quando mais intenso for a sua imaginação, melhor. Porque isso vai ajudar você lá na frente na sua comunicação. Agora, ok, a gente já passou por essa fase, isso é uma fase simples, que todo mundo fala sobre público. Mas e agora? E a segunda fase? A fase mais profunda. A gente vai falar sobre a fase emocional. A gente vai entrar na cabeça do nosso cliente, no emocional do nosso cliente. E o que é isso? São os seus medos, são os seus sonhos, as suas frustrações, os seus desejos, os seus objetivos. Pense aqui que quando a gente está falando ali da idade, do gênero, localização, a gente está só informando.
Mas quando a gente entra nessa etapa emocional, a gente começa a se conectar com o nosso cliente. Pensa que antes a gente estava falando com uma mulher ali dos seus 25 anos, 26 anos, que morava em Porto Alegre, por exemplo. Agora, nessa segunda fase, a gente vai conversar com uma mulher de 25, 26 anos que mora em Porto Alegre, que tem o medo de não conseguir abrir o salão de beleza dela por não ser capaz de fazer isso e que ela não aguenta mais estar trabalhando no comércio de segunda a segunda. Entende como a gente vai mais profundo? Porque é a partir daí que a gente começa a entender melhor o nosso público e a gente começa a criar soluções, conteúdos que façam ela pensar, meu Deus, era exatamente disso que eu estava precisando. E é a partir disso que você vai construindo a sua voz, que será perfeita para comunicar exatamente com ela. Agora, muito importante, começa a anotar. Espero que você já esteja anotando desde o início do vídeo, porque eu esqueci de avisar. Você vai desenvolver o momento em que essa pessoa está antes de encontrar você. Ela está frustrada? Ela está triste? Ela está desesperada procurando uma solução? Ela está se sentindo sozinha? Ela já desistiu de tudo? Ou ela está querendo ali uma resposta mais rápida? É isso que você precisa identificar. E é aí que entra o exercício que a gente fez no episódio anterior. Essa pessoa, essa cliente ideal, com todos esses sentimentos, quando ela entrar no seu Instagram e ela olhar nos primeiros 3 segundos, ela vai entender que você resolve tudo isso para ela? Ela vai olhar e pensar, essa pessoa consegue me ajudar? Ou não consegue? E aqui vão algumas perguntas chaves que você precisa fazer. O que ela pensa antes de te encontrar? O que ela está tentando resolver? O que ela gostaria que alguém dissesse para ela? Do que ela tem medo? E o que ela deseja discretamente? Anota todas essas perguntas. Se for necessário, volta no vídeo e anota. Não esquece de anotar. Isso é importante. Deixa aqui nos comentários se você está entendendo o processo. E sim, eu sei, são muitos passos, são muitos detalhezinhos. Se você tiver com dificuldade, me manda uma mensagem lá na DM. Eu tenho uma consultoria que te ajuda a fazer tudo isso e muito mais. Se você precisar, é só me mandar uma mensagem. Então, tendo todas essas perguntas, se você quiser também, o que ela faz em momentos livres, o que ela gosta de consumir, porque assim também você pode encontrar assuntos para abordar nos seus conteúdos. Por exemplo, eu falo com as meninas que gostam de cultura pop, e assim elas vão se identificar comigo, porque em todos os meus vídeos eu gosto de trazer alguns exemplos de celebridades. Então, a sua missão de hoje é responder todas essas perguntas para você fazer um raio-x completo da sua cliente ideal e ficar com a sua voz ainda mais precisa na hora de comunicar e na hora de desenvolver os seus produtos. Essa vai ser a base da sua voz de marca. É você entender o que ela sente, qual o momento de vida que ela tá, quais são os medos e os desejos dela e como ela vai se sentir após te conhecer. E depois disso, você nunca mais vai ficar sem ideias e sem clareza da sua voz e do seu negócio. Se esse vídeo te ajudou, não esquece de se inscrever aqui no canal, de deixar o like e deixar um comentário sobre o que você está achando dessa série. E eu estarei aqui semana que vem esperando vocês para o próximo episódio. Beijos!